sugiro que você veja o culto de ontem, tá? Se você não viu, sugiro que você veja o culto de ontem, porque eu falei sobre o esoterismo, né? Eu falei sobre as previsões, sobre a astrologia, eu falei sobre uma série de algumas até ciências, né? Que são vedadas por Deus, né? E a minha intenção sempre é ensinar e não ficar falando mal de ninguém, você já sabe disso, né? Não tem intenção de ficar falando mal, criticando, descendo pau na religião dos outros ou nos costumes religiosos das outras pessoas. Isso não é problema meu. E eu não tenho que ficar falando mal de ninguém. E você também não deve fazer isso. Ok? Todo mundo deve ter liberdade para ter a religião que quiser. Vocês têm que aprender isso aí. Principalmente os pregadores aí, né? Entendeu? Os pregadores, quem prega o evangelho, você tem que aprender que não é batendo na religião alheia que você vai trazer as pessoas para Jesus. Tem que aprender isso. Nossa função é ensinar a verdade, né? Não é falar mal de ninguém. Ok? Então, quando a gente diz que determinada ciência, né, entre aspas aí, né, ciência, ela existe, né, ela funciona, porém ela é vedada por Deus. Ok? Porém ela é vedada por Deus. Entendeu? Uma mensagem diferente. Por quê? Porque ninguém prega sobre isso. Ninguém ensina. Porque ninguém sabe. Os caras não sabem, daí eles ficam mais preocupados em bater nos irmãos do que ensinar a igreja. E aí fica com medo, por exemplo, quando você fala, quando eu falei, e eu continuo falando isso, que se você pegar um astrólogo, né, decente, né, cara que estudou, que tem as mães, que tem, o cara vai fazer um mapa astral teu e vai falar, tudo que ele falar é 100%, você não tenha dúvida disso. Entendeu? Então eu não estou falando mal da astrologia, eu não estou falando mal do astrólogo, do cara que faz o mapa astral, não. Eu estou dizendo que Deus disse que é pecado você se utilizar disso para saber do teu futuro. Entendeu? Veja como é diferente a colocação que eu estou fazendo. Certo? Eu não estou falando para você que a cartomante é vigarista e que quando ela lê as cartas ela não consegue ver teu futuro. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que quem mostra para ela é um espírito, que esse espírito não provém de Deus e que é pecado você ir numa cartomante sim. É isso que eu estou falando. Entendeu? Então, agora eu não estou julgando a cartomante, porque se ela quiser jogar carta, o problema é dela, eu não tenho nada com isso. E você tem que aprender também isso aí. Ok? Se a cartomante quiser ir para o céu, ela precisa largar a cartomancia, precisa largar as ciências ocultas, entendeu? E ela precisa vir para Jesus, aceitar Jesus, se batizar. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas. Quando você está pregando o evangelho, você precisa respeitar as pessoas. Você precisa respeitar o sentimento das pessoas. A Bíblia diz que o evangelho ele é pregado em paz, não na guerra. Entendeu? Não na guerra. Tá? Então, eu falo isso aqui sempre que eu falei para vocês, minha família era umbandista, meu pai era espírita kardecista, escritor de livro psicografado, né? Eu tinha um tio que era candomblecista, que já morreu, infelizmente, que era irmão do tio Gerson, né? Tio Roberto, que já morreu, já partiu. E quando a gente era guri, o que aquela entidade dizia, acontecia. Espírito adivinho. Está na Bíblia. Eu li ontem aqui Atos 16 para vocês. Um espírito de adivinhação que tomou aquela moça e que dava muito lucro para os seus donos, porque tudo que ela falava acontecia. Acertava tudo. Entendeu? Rosângela Grissoto, é o que eu falei. A astrologia já era condenada, ela é condenada na Bíblia. Porque quem começou com essa história, eu não estou falando de astronomia, que foi o chinês, né? Falando de astrologia. Porque a astrologia foi o povo judeu. Então, é vedado pela palavra de Deus você consultar outros que não o Senhor. E quando o Senhor quiser falar com você sobre o futuro, ele usa os profetas. Entendeu? Então é vedada pela palavra de Deus você buscar esse tipo de ciência, seja ela a astronomia, a astrologia, a quiromancia, a quiropraxia, enfim, todas as ciências. A Bíblia diz que toda religião, escute o que a Bíblia diz, que invoca espírito de mortos não provém de Deus. Ok? Então, sim, Rosa Sueli, horóscopo. Na verdade, a maioria dos caras que falam de horóscopo são veiaco, é mentira. Mas se você tiver um que leia, que faz, é pecado. Toda religião, preste atenção no que eu estou falando. Toda religião que invoca, presta atenção, antes de você perguntar se isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, presta atenção. Toda religião que invoca espírito de mortos, dos mortos, não
provém de Deus. Ponto. Ponto. Entendeu? Desculpe, irmã Regina, se eu falei que quiropraxia é uma massagem, desculpe, se eu falei bobagem, me perdoa. Não foi isso que eu quis dizer, não quero ofender ninguém. Tá? Então, se Valteiria Ribeiro, tô te vendo, tá? Irmão Roberto Carvalho, ele está perguntando, e o budismo? Quem é o Deus do budismo, irmão Roberto? É o Buda. O Deus é o Buda? Meu Jesus. Ok? O Buda não é morto? Não morreu? Ele ressuscitou? Não. Entendeu, irmão? O Paulo Souza está fazendo uma pergunta. Nesse caso, Jesus está sendo egoísta. Ele não é egoísta, irmão, ele é Deus. Entendeu? E Jesus não está dizendo que não existem outras entidades espirituais que governem o mundo. Existem várias. Mas Jesus fez o reino dos céus. E se você quiser ir para o reino dos céus, você tem que adorar só Ele. Não é questão de egoísmo. É meu céu, minhas regras. Entendeu? A hipnose e a regressão é uma ação espiritual muito perigosa. E não tem embasamento bíblico absolutamente nenhum. Muita gente utilizando de hipnose aí. Tem até uns novos aí que fazem uns... E os caras pulam pra lá, pulam pra cá. Você já viu aquele negócio lá? Aquilo é hipnose. Controla a mente das pessoas. Dizem que é força das mãos. É mentira. Isso é um troço do capiroto. Cuidado com isso aí. Tá? Entendeu? Tudo que vai contra a palavra de Deus é maldito, né? É a Bíblia que diz isso.